A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já quero agradecer ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja a qual congrego. Também quero agradecer a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, você que se inscreveu no canal. Deus abençoe a sua vida. Você que não se inscreveu ainda, corra aqui embaixo, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para que você receba todas as nossas notificações em primeira mão das nossas próximas pré-aulas. Hoje estudaremos um tema de extrema relevância, que é falar sobre o drama do suicídio. Se prepare aí, vamos entrar na nossa lição. Vamos fazer a leitura do pré-texto agora, começando com o texto áureo, para que você entenda o caminho que nós iremos percorrer nesta lição. O nosso texto áureo, o texto de ouro, diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B. Ainda, a verdade aplicada, segundo o comentarista da lição, o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, ele diz assim: diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Bom, nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro é conhecer melhor sobre o suicídio. Segundo, mostrar os casos bíblicos de suicídio. E terceiro, ensinar como se comportar em casos de suicídio. Nosso texto de referência está em Salmos, Salmo de número 42, que diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que se esquecestes de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. A fim de dar também um panorama a esta lição, a este tema tão importante, vamos ler a introdução, que diz assim: o tema de hoje é oportuno, indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um dos outros, sempre observando os princípios bíblicos. Realmente é um assunto muito importante. Esta semana mesmo nós tivemos um caso de um jovem pregador de uma determinada igreja evangélica que se suicidou. Então realmente é um assunto pertinente para os nossos dias. Vou trazer para vocês algumas informações, alguns dados de suicídio no mundo, e também no nosso país. Vejamos, aqui no Brasil, nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento de 7% de casos de suicídio. Se a gente pegar os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles dizem que no mundo morre-se 800 mil pessoas por ano de suicídio. Eles dizem também que morre uma pessoa a cada 40 segundos de suicídio no mundo. E isso ocorre principalmente em países desenvolvidos, países que têm uma boa renda, E os suicídios ele perde apenas para os acidentes de trânsito, para vocês verem quantas pessoas morrem com este mal. Ainda, com dados de Andrew Solomon, que é um autor daquele livro Um Crime da Solidão, esse autor também vai dizer que morrem mais pessoas de suicídio do que de assassinato. Ele fez, ele levantou dados e chegou à conclusão que nos Estados Unidos, em um ano, cerca de 500 mil pessoas são atendidas, pessoas que tentaram se suicidar. Então, ele afirma que
a maior causa dessa vontade dessas pessoas é a depressão. Então, a depressão moderada grave leva as pessoas ao suicídio. Por isso, é um tema de extrema relevância que afeta, né, qualquer faixa etária, certo? Além disso, eu tenho para vocês também alguns dados, né, que foi feita uma pesquisa científica, né, utilizando documentos da OMS mesmo. Botega, ele fez um levantamento da cidade de Campinas, né, e ele chegou à seguinte conclusão. Nesse esqueminha aqui vai dizer o seguinte, olha, de cada pessoa atendida em pronto-socorro, né, pessoa que tentou se suicidar, tem mais 3 pessoas tentando também, 5 pessoas planejando o suicídio e mais 17 pessoas pensando em se suicidar. Olha a realidade que a sociedade vive, né? Coisas que a gente sabe que está aí no campo do abstrato, que o poder público não sabe, né? Está aí oculto, né? Muitas pessoas com pensamentos suicidas, né? E esses dados foram levantados a partir de 100 mil habitantes. Então, são informações importantes para a gente trazer aqui para vocês saberem a realidade das vidas em relação a isso. Então, vamos agora ao nosso tópico 1, o drama da autodestruição. Então, aqui o autor ele vai trazer o significado da palavra suicídio. Então, a palavra suicídio vem de 2 termos do latim, que é sui, que significa próprio, e caedere, que significa matar. Então, trocando em miúdos, suicídio é o ato de assassinar a si mesmo ou a si próprio. É a realização do desejo de dar fim à sua própria vida. Muito bem, muitas pessoas, quando se sentem frustradas, né, pessoas que estão passando por situações emocionais insuportáveis, essas pessoas elas tendem a ter pensamentos suicidas, né? E isso é muito importante nós atentarmos, né, para essas pessoas, para este comportamento. Por isso, ainda no tópico 1, o autor vai trazer 2 coisas importantes. São 2 sinais que normalmente a pessoa que está com pensamento suicida tem. Primeiro, ela vai chamar atenção para si, nas suas ações, ela vai se isolar, ela vai estar sempre triste, sempre cabisbaixa, vivendo numa redoma, muitas vezes isolado do grupo, da família, da igreja, a pessoa se afasta. Então, são ações, né, que chamam a nossa atenção para a gente perceber que essa pessoa precisa de ajuda. Além disso, as palavras dessa pessoa são palavras negativas, são palavras pessimistas. Essas pessoas que sentem isso, elas tendem a falar que é um fracasso, de que a vida não vale mais a pena, que morrer seria a solução, seria o escape, né? E ela fica trazendo uma ideação à morte, sempre falando da morte como uma coisa muito próxima. Isso também é um sinal de que essa pessoa precisa de socorro. Amém? Tópico 1.2. Agora o autor vai trazer mais 2 razões pelas quais as pessoas tendem a ter pensamento suicida. Primeiro, a paixão, né? Às vezes a quebra de um relacionamento, independente se é casamento, noivado, namoro, às vezes a quebra de um relacionamento frustra de tal forma a pessoa que a pessoa não vê mais condições de continuar caminhando sem aquela outra pessoa a qual ela havia se apaixonado. E é importante a gente salientar que quando nós tiramos Deus do centro, da posição que ele deve ter, que é de primeiro lugar na nossa vida, muitos problemas podem ocorrer conosco. Deus tem que estar sempre em primazia. E a pessoa, quando coloca uma outra no lugar de Deus, tende a se decepcionar, a se frustrar. A vida continua, Deus sempre escreve uma nova história. Basta confiarmos no Senhor. Ele vai falar também do dinheiro, né? E aqui entra a questão da riqueza, do empreendimento, das propriedades. Uma pessoa, às vezes, ela perde, né, de uma forma rápida tudo que ela conquistou, ela entra em colapso, né? Ela fica desesperada e aí ela quer se suicidar porque não vê outro caminho. Às vezes também a pessoa perdeu o emprego, perdeu status sociais, então é necessário
essa pessoa também ter acompanhamento. E terceiro, ele vai falar acerca das doenças psíquicas, que também é muito importante salientar. Isso não é brincadeira, isso é muito sério, e nós sabemos que é necessário buscar ajuda médica, buscar ajuda de especialistas. Isso é fundamental, é necessário. O homem, ele é biológico, ele é social, ele é psicológico, ele é cultural, ele é espiritual, né? O homem é físico, então o homem tem várias áreas do homem, e quando a pessoa está com problema psíquico, quando a pessoa está com problema nessa ordem, é necessário travar uma batalha em todos os sentidos, levar para os especialistas, debaixo de oração, ir até o pastor, né, até pessoas espirituais que possam contribuir para que essa pessoa saia desta situação. Certo, meus queridos? Tópico 1.3, o pano de fundo do suicídio. Então aqui neste tópico, o autor da lição vai trazer algumas coisas que acontecem por trás. Por que cada vez mais a sociedade está tendo esse tipo de pensamento? Ele vai dizer o seguinte, né, que a ausência de Deus tem provocado isso à humanidade, este vazio sem precedente, pois as pessoas buscam a alegria, buscam a felicidade e não encontram, porque essa felicidade só é possível através de Deus. Um outro aspecto também, né, pessoas que têm até certo conhecimento de Deus, no entanto, estão vivendo uma vida com uma vida espiritual desregulada, uma vida espiritual desajustada, e isso também tem aberto portas para que venha pensamentos vindo da parte do inimigo, né, dardos inflamados do inimigo. Já visto que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual, e é necessário nós travarmos esta guerra com o Senhor, com Deus. E se a pessoa está com a sua vida espiritual decaída, fica difícil, né? E às vezes o inimigo lança um pensamento, ela acha que é dela, mas não é, é o próprio adversário fazendo com que ela pense daquela maneira, daquela forma. Por isso que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, 4 níveis, né? 4 escalas de hierarquia em que o inimigo ele trabalha para trazer o quê? Para trazer sofrimento, para trazer tristeza, para trazer a morte, para trazer destruição. E muitas vezes aqueles irmãos que perderam o foco do reino de Deus acaba sendo uma presa fácil, né? A Bíblia diz que o inimigo, o adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele vai travando essa batalha na mente, né? Vai travando pensamentos, e se a pessoa não suplantar esses pensamentos com a palavra de Deus, essa pessoa pode sofrer as consequências. Por isso a palavra de Deus diz, né, que nós temos armas, e as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então essas fortalezas do inimigo de qualquer ordem é necessário vencermos através da palavra de Deus. Focarmos mais uma vez acerca do reino de Deus, da nossa salvação, que foi isso que o mestre disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, tópico 2, vontade de morrer. Então há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise, né, emocional, elas pediram a morte, e eram homens de Deus. E a gente vai apresentar aqui, iniciando, falando de Jó. Depois, no próximo tópico, iremos falar de mais 3. Então, Jó, ele faz uma oração a Deus, depois de toda a catástrofe que aconteceu na sua vida, na sua família, né? Em relação às suas riquezas, a seus amigos e até a sua própria esposa, a sua saúde física. Depois de toda aquela calamidade, Jó pede a morte em oração. Então ele diz assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo
e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltar a sua mão e acabasse comigo. Olha que interessante, ele fala soltar a mão. Ele sabia que Deus estava segurando a mão dele. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Jó tinha ciência de um princípio divino que é fundamental todo cristão ter, que somente Deus, somente Ele que deu a vida, tem poder e autoridade para tomá-la, tem poder e autoridade para tirá-la. Jó, ainda que sofrendo toda a consequência de tudo aquilo que ocorreu, ainda assim ele sabia que quem havia dado a vida a ele tinha sido Deus e só ele tinha poder para tirar. Este princípio é fundamental. Uma pessoa que entende isso, uma pessoa que compreende isso, jamais ela vai permitir que pensamentos destruidores entrem na sua mente, entrem na sua cabeça. Ainda no tópico 2.1, o autor vai apresentar mais 3 homens de Deus que pediram a morte, começando com Moisés. Lá em Números capítulo 11, do versículo 14 ao 15, ele vai dizer: eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazer comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Então, aqui Moisés, sentindo o peso, né, daquele povo que era um povo extremamente murmurador, um povo reclamador, um povo que não se satisfazia nunca, Moisés, percebendo que estava difícil dele continuar sua jornada, ele pede para Deus o levar, ele pede a morte. Mais uma vez, ele também, assim como Jó, faz uma oração pedindo a Deus, e é notório como também Moisés sabia que somente Deus é ele o único que pode dar a vida e tirar a vida. E assim vai seguir, né? Também Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele vai dizer, né? Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Também Elias vai pedir a morte em oração. É interessante, né? Acerca da vida de Elias, as características da vida dele, como são presentes, né? A gente compara com as características de uma pessoa depressiva. Se você quiser saber isso na íntegra, no nosso vídeo anterior, na lição de número 7, que nós falamos sobre depressão, você vai ver na íntegra acerca da história de Elias e como Deus o fez vencer a depressão. Muito bem, além de Elias, também temos Jonas, né? Jonas, lá no capítulo 4 de Jonas mesmo, versículo 3, ele vai fazer a oração pedindo a morte, dizendo assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Também, assim como os demais, Jonas tinha entendimento, ele tinha consciência de que somente o Senhor nosso Deus, ele era ele era o único que pode tirar a vida de alguém. Agora, no próximo tópico, diferente desses 4 homens que eu apresentei, esses não tinham conhecimento deste princípio. E aí permitiram que algo terrível entrasse em seus corações. Vejamos o que diz o tópico 2.2. Casos de suicídio na Bíblia. Então, primeiro é Saul, rei Saul, depois de ter sido encurralado pelos filisteus, Saul fica desesperado, né? Se sente um fracasso, se sente, né, culpa pelas suas decisões, pelas suas ações, né? Está registrado lá em 1 Samuel 31, do versículo 1 ao 7. Ele fica decepcionado consigo mesmo e se lança, né, na espada de seu escudeiro. Então, para você ver que, diferente dos 4 primeiros, esse não tinha conhecimento, consciência desse princípio fundamental, né? Não tinha temor de Deus, e ele foi e acabou com a sua vida depois da derrota contra os filisteus, por causa de sentimentos de culpa e de fracasso. Assim, seguindo também Aitofel, depois da sua traição para com Davi, está lá em 2 Samuel 17, 23, também se suicida, sentimento de culpa. Zinri também, depois de promover um golpe e assumir poder, da mesma maneira se suicida por conta dessa decisão de sentir-se culpado. Judas o Iscariotes, né?
ele também, depois de trair o mestre, ele se sente culpado, se sente fracassado, e ali o inimigo o engana, o ilude, e ele também se suicida. Está registrado lá em Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5. Então note que quando a pessoa não tem um conhecimento aprofundado acerca das Escrituras, acerca de quem é Deus, quando a pessoa não tem esta convicção de que o Senhor está no controle de tudo, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, a pessoa ela toma essas decisões equivocadas. Muito bem, tópico 2.3, a Bíblia é contrária ao suicídio. Então, eu dei alguns exemplos para vocês e aqui nós vamos continuar. Então, o suicídio, na verdade, é a quebra do principal mandamento, né? Qual é o principal mandamento? Jesus, ele é interrogado lá no capítulo 22, do versículo 36 ao versículo 39. Alguém chega até ele e diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde, né? Diz assim para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E aí o Senhor, ele vai e reafirma dizendo: e o segundo e semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor, ele coloca que é necessário a pessoa ter consciência de que Deus está em primeiro lugar em todas as decisões na vida dele e que ele precisa demonstrar este amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Amém, meus queridos? Olha o que diz Êxodo, né? O Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 13: não matarás. Então, aí a gente entende que é determinação de Deus que matar-se a si mesmo também é uma quebra do mandamento bíblico, é contrário à palavra de Deus. Tópico 3. O que fazer quando um familiar se suicida? Então aqui nós vamos ter algumas orientações que são muito importantes para essas famílias, né, que perderam um ente querido, e a nós também que podemos ser usados pelo Senhor para consolar essas famílias. Então nós sabemos que Jesus, ele é aquele que manifesta o seu amor, manifesta o seu cuidado, o seu carinho. E na verdade nós devemos agir assim, nós precisamos agir desta maneira, mas sempre focando em algo interessante, né? Porque quando a pessoa recebe um golpe, um sofrimento desse, essa pessoa ela fica frágil e nós precisamos ter bastante sensibilidade em ajudar essas pessoas. Vejamos o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 59 e 60. Ele diz assim: e disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então Jesus usa de uma forma retórica aqui, dizendo para o moço que ele estava convidando a ser o discípulo, a ser um seguidor. Ele diz assim: ó, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, tu porém vem e segue-me. É interessante a gente ver isso, por quê? Porque quando uma família perde um ente querido, essa família precisa dar continuidade, precisa continuar a caminhada. E o reino de Deus é mais importante, mesmo a gente sabendo que há perguntas que são de difíceis respostas, né? Tem coisas que a gente não consegue responder, principalmente o caso de um suicídio. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe os últimos segundos desta pessoa que se suicidou. Então, devemos entregar e deixar nas mãos de Deus para que Deus cuide dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Tópico 3.1. Devemos prosseguir por causa de Deus. Então, devemos continuar a caminhada mesmo diante de toda essa situação ruim. Essas coisas difíceis, de difíceis explicações, o Senhor com certeza terá toda uma eternidade no céu para nos esclarecer. Nesse momento, precisamos continuar. Não é fácil, mas Deus, ele pode nos dar força, nos dar coragem para a gente continuar a nossa caminhada. Olha a demonstração de amor de Deus e de cuidado de Deus. Salmo 27:10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha como Deus,
Ele está no cuidado de tudo, Deus está nos guardando, Deus está nos recolhendo para si. Ainda Isaías 49:15, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então olha o cuidado de Deus, olha o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus registrou o nosso nome na palma da mão dele. Então ele está cuidando de tudo. Deixe que o Senhor explique posteriormente todas as coisas que estão acontecendo. Tópico 3.2, devemos prosseguir por causa dos demais. Então é necessário a gente parar e pensar que não existe só aquela pessoa que partiu, né? Existem mães que perderam um filho e abandonam os outros filhos que ela tem por causa daquele. Não, é necessário entregar nas mãos de Deus, é necessário confiar no Senhor, que o Senhor tem o melhor, Deus tem o melhor caminho, e cuidar dos outros, cuidar do restante da família, pensar que a vida continua, né? Isso não é o final de tudo, a vida precisa prosseguir. Tópico 3.3, um suicida pode ir para o céu? E aqui nós temos uma pergunta bem difícil. E o autor da lição, ele vai nos orientar acerca de coisas fundamentais que devemos tomar como postura nossa, né? Diante desta interrogação, diante desta pergunta, acima de tudo devemos demonstrar o amor e não ficar perguntando, interrogando, dizendo, será que foi para o céu? Será que foi salvo? Isso não é bonito, isso não é interessante, nós não estamos aqui para julgar. O que nós temos temos que demonstrar amor, trazer Cristo para esta família, trazer Cristo para esta casa, trazer o bálsamo, né? Mostrar que Jesus, ele pode derramar o seu amor, trazer uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. Essa deve ser a nossa missão, a nossa função para com as famílias que perderam alguém importante. Por isso, meus queridos, que possamos orar para que Deus nos dê sabedoria, nos dê direção em todas as coisas, principalmente nessas situações tão complexas, tão difíceis, que você possa multiplicar este vídeo para pessoas que você sabe que precisam, que estão necessitadas, que estão sofrendo de depressão, coisas desse tipo. Jesus é o caminho. Jesus pode tirar esses pensamentos e trazer pensamentos novos, trazer uma novidade de vida. Para concluir, eu vou ler aqui para vocês a conclusão que diz assim: a morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar forças em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Então nós temos que carregar conosco este princípio de que a nossa vida é do Senhor e que Ele sabe a melhor forma de cuidar, e Ele vai nos dar força, nos ajudar, e nós vamos ser mais que vencedores, mais que vitoriosos. E vamos ajudar e vamos perceber, né, as pessoas que estão à nossa volta e estender a nossa mão. Lembrando sempre, né, que quando nós estendemos a nossa mão para alguém, a nossa mão precisa estar firme com Deus, né? Dizia o meu saudoso sogro, pastor Edivaldo, ele dizia que a nossa mão precisa estar firme com Deus para a gente poder socorrer alguém. Que possamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Queridos, esta é a lição de número 8, drama do suicídio. Estou encerrando por aqui. Fico muito feliz você que chegou, né, até esse ponto. Um forte abraço, continue nos acompanhando. Se inscreva no canal, aproveite aí, já clique no sininho para que você receba todas as notificações das nossas próximas pré-aulas. Um forte abraço, Deus abençoe você. Pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, um forte abraço e tchau!